Capítulo 8. Adoração, uma porta para a intimidade. Há alguns anos, um amigo meu, pastor norte-americano, compartilhou comigo uma visão tremenda que me marcou profundamente. Nesse cenário, ele foi levado por Deus a um lugar onde existia 2 pastos separados, por uma cerca bem grande. De um lado, a grama era seca e repleta de ovelhas doentes, magras e fracas. Do outro havia muito capim verde. As ovelhas eram sadias, bem gordas e cheias de alegria. À medida que ele se aproximava para ver os animais mais de perto, Deus começou a lhe falar o que aquela paisagem significava. O pasto verde representa um lugar de intimidade com o Espírito Santo e sua presença, enquanto as ovelhas sadias simbolizam todas as pessoas que escolhiam cultivar uma vida de intimidade com Ele. Em seguida, Deus começou a revelar o significado da imagem do pasto vizinho. Disse que o terreno seco e as ovelhas magras representavam lugares e pessoas que não viam a intimidade com Ele como prioridade em suas vidas. Elas estavam morrendo, sem ao menos perceber. Contudo, misericordiosamente, Deus mostrou ao meu amigo que existia uma solução para salvar todas as ovelhas magras. Ele criou uma grande porta no meio da cerca, abrindo caminho entre o pasto seco e o verde, de forma que fosse possível para os animais fracos mudarem para o terreno cheio de vida. Tal porta tinha uma placa com um nome que o próprio Senhor havia dado: Adoração. Depois de descobrir o nome da porta, a visão acabou e meu amigo se viu fortemente impactado pela revelação que havia recebido. Como disse logo no início do capítulo, essa história me marcou profundamente, porque ilustra muito bem algo em que acredito com todo o meu coração. A vida de adoração é uma porta para alcançarmos um nível de intimidade maior com o Senhor. A adoração é um sinônimo de relacionamento profundo com Deus. Uma vida baseada nessa prática não se limita apenas aos momentos de louvor e entrega em reuniões, cultos e devocionais. Na verdade, trata-se de viver sobre o entendimento que podemos nos relacionar com o Senhor e adorá-lo através de tudo o que fazemos 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os meses do ano. Dessa forma, quando encaramos a adoração como algo essencial em nossas vidas, tudo começa a mudar. Eu lhe garanto isso, porque eu mesmo já passei por esse portão e vi seus frutos em minha vida. Ainda falando sobre este tema, me recordo de quando conheci o pastor Antônio Cirilo. Na época, eu organizei uma caravana de pessoas da minha igreja para ir ao evento Fogo e Glória, em Belo Horizonte. Nesse episódio, além do pastor Cirilo, iríamos encontrar com Dan Duque e David Keelan, grandes homens de Deus que influenciaram a adoração no Brasil. Certamente, aqueles dias foram um divisor de águas na minha vida. Passamos muitas horas por dias imersos em uma profunda e maravilhosa atmosfera. Posso dizer que consegui sentir a presença manifesta de Deus de forma palpável. No entanto, uma das coisas que mais me marcaram no evento foram as sessões com o pastor Cirilo. Ali eu descobri que ele tinha a prática de separar todas as suas manhãs para cultivar a intimidade com Deus através de longos períodos de adoração. E assim aprendi, por meio de sua vida, que nossa unção pode ser multiplicada por meio desses momentos. Tanto que o que acontecia quando ele abria a boca para pregar e liderar o tempo de adoração comprovavam isso. A glória de Deus enchia o lugar e muitas pessoas tinham encontros fortes com o Espírito Santo. E a vida de adoração do pastor Cirilo contribuía para que esse ambiente fosse gerado. No caminho de volta para casa no ônibus com nossa caravana, alguém colocou uma canção do pastor Antônio Cirilo. Confesso que o que aconteceu em seguida me pegou de surpresa. Eu fui completamente invadido por uma unção tão gloriosa, uma paixão tão forte por Jesus que minha vida nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, eu e o pastor nos tornamos amigos íntimos. Já ministramos juntos inúmeras vezes, em muitos lugares.
Até hoje, ele é referência de intimidade com o Espírito Santo para mim. Amo estar em sua companhia, pois sempre quando temos oportunidade de estar juntos, sou profundamente impelido a buscar intensamente um nível maior de intimidade com o Senhor. É impossível desenvolver intimidade com alguém que passamos pouco tempo com ele. O verdadeiro relacionamento é construído no dia a dia. Se não investirmos nisso, não temos estrutura para receber mais de Deus e o conhecermos de forma profunda. Por isso, precisamos dar espaço para o Espírito Santo agir e construir uma fundação que aguenta cada vez mais a presença de Deus. Devemos nos apresentar ao Senhor partindo da certeza de que somos amados, perdoados e que Ele sempre está conosco. Desenvolva sua revelação sobre o amor de Deus. Não conseguiremos desenvolver uma vida de adoração se enxergarmos essa prática como uma obrigação. Quando levamos isso como uma tarefa diária, ela se torna algo rígido, impessoal e muitas vezes religioso. Não estou dizendo que não devemos ser zelosos com nossa disciplina espiritual, até porque elas são nosso arroz e feijão, ou seja, são o que nos nutrirá durante o dia a dia. Eu creio que devemos ser disciplinados para crescermos em maturidade e responsabilidade, de modo a nos tornarmos bons mordomos da nossa fé. Porém, como diria Bill Johnson, pastor da Bethel Church, a paixão deve ser a nossa maior disciplina. O nosso amor por Deus deve ser nossa principal motivação para adorá-lo. Nosso desejo de querer passar tempo com o Espírito Santo deve ser o que nos incentiva a exaltá-lo e glorificá-lo em nossos momentos de intimidade, trabalho e relacionamentos. Quando estamos apaixonados e desejosos pela presença de Deus, tudo começa a fluir com mais facilidade. Por exemplo, se você gosta da companhia de uma pessoa, é natural que deseje estar e interagir com ela. Se alguém liga para você ou chama para conversar por alguns minutos, mesmo que esteja extremamente ocupado, você encontra tempo para estar com ele, já que é muito importante. Independente dos obstáculos e desafios que possam vir para separá-los da pessoa amada, você cria soluções para que isso não aconteça. E como Deus se trata de uma pessoa, o mesmo deve valer para ele. Se nós estamos apaixonados, criamos tempo para expressar nosso amor ao Senhor. Mas o que podemos fazer quando não sentimos tão intensamente apaixonados, apesar de nos esforçarmos muito? Como podemos nos apaixonar por Deus de maneira que Ele se torne a prioridade em nossos corações? Na verdade, o segredo está em nossa capacidade de receber o amor de Deus por meio do Espírito Santo. Só conseguimos adorá-lo e expressar nosso amor por ele quando aprendemos a permitir que sejamos amados, já que só podemos dar aquilo que primeiramente recebemos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Portanto, se acreditamos que Deus está sempre nos castigando, ignorando, enganando ou abandonando, nós jamais seremos capazes de adorá-lo. Porque no fundo estaremos crendo que Ele não nos deseja por perto e até duvida do seu amor por nós. Nesse caso, precisamos urgentemente permitir que o Espírito Santo nos mostre quais são as mentiras que estão afetando nossa revelação do amor de Deus. Ele é o único que pode nos ajudar a corrigir nossa perspectiva sobre quem o Senhor é, porque é o Espírito que nos leva à compreensão de que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos amados, co-herdeiros de Cristo. E porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, do 6 ao 7. Quando nós temos a revelação e a profunda convicção do amor de Deus, é natural que desejemos fazer tudo para glorificá-lo constantemente e assim viver em sua presença. Separe tempo para amar e ser amado.
Além da revelação do amor de Deus, existe algo muito precioso que muitos de nós quase não temos no dia de hoje, mas que é essencial para desenvolver uma vida de adoração: o tempo. O tempo é um recurso muito escasso atualmente. Raramente conseguimos estar 100% disponíveis e cheios de ânimos para fazer qualquer coisa, incluindo adorar ao Senhor. Temos milhares de atividades disputando nossa atenção e energia, e quase tudo em nossa grande lista de afazeres parece prioridade. Porém, o ponto de maior importância deve ser nossa conexão com Deus. Algo que só conseguiremos manter se separarmos uma parte considerável do nosso dia para receber do seu amor e então expressar nosso amor de volta a Ele. Muitos de nós, sem perceber, condicionamos nossas mentes a buscar a Deus apenas em momentos espirituais. Quando estamos reunidos com pessoas para cultuar, orar por algo ou cumprir alguma disciplina bíblica. Entretanto, devemos nos atentar ao que acontece quando não estamos em um ambiente que promove a busca, como a igreja e os pequenos grupos, mas em lugares que nos estimulam a deixar o Senhor em segundo plano. Será que temos designado nosso tempo de adoração e procura por intimidade apenas para os cultos de domingo e as reuniões de célula? Somente o tempo de adoração que temos nesses momentos espirituais jamais será o suficiente para nos sustentar durante uma semana. Precisamos estar constantemente conectados ao Espírito Santo e conscientes também de que Ele está sempre conosco. Por isso, quero encorajar você a separar um tempo para Deus, diariamente, para que converse com Ele, leia a palavra e o adore. Eu chamo esse período de TSD. Tempo a sós com Deus. Em princípio, eu retiro alguns momentos para conversar com o Espírito Santo. Falo o que está no meu coração, mas principalmente pergunto o seu desejo para a minha vida e para aquele momento. É muito poderoso quando ouço a voz do Senhor, quando Ele fala comigo e me dá a direção. É a hora mais importante do meu dia. Além disso, busco a presença do Espírito Santo ao longo do dia, falando com Ele, pedindo conselhos para tomar decisões. Além de conversar sobre tudo. Afinal de contas, Ele é realmente meu melhor amigo. É claro que eu amo minha esposa, meus filhos e meus amigos, mas amo ainda mais o Espírito de Deus. Acho até engraçado como muitos homens reclamam por não compreenderem a reação de suas esposas. Mas eles se esquecem de que ninguém as entende melhor do que o Espírito. Esse é só um exemplo de tudo que esse amigo pode fazer para ajudá-lo no seu dia a dia. Relacione-se com ele para ter soluções. Pratique a presença de Deus. Separe regularmente um tempo na sua rotina para adorar ao Senhor, ler a Bíblia e conversar com o Espírito Santo. Além do seu tempo TSD, procure demonstrar seu amor pelo Senhor e falar com Ele durante todos os momentos do seu dia. Essa amizade fará total diferença na sua vida. Saber que Deus está conosco em todo tempo muda tudo, porque assim entendemos que o Espírito Santo está incluído em todas as áreas de nossas vidas, até mesmo naquelas em que não damos tanta abertura para sermos corrigidos ou transformados. Estar consciente de que Ele está sempre presente, transformando nossa forma de ver o mundo, a nós mesmos e o próximo, é o que promove mudanças de mentalidade e hábitos para não entristecê-lo. Quanto a percepção da presença do Espírito Santo é real na sua vida? Quanto você tem prestado atenção naquilo que Ele tem falado? Jamais deixe de buscar e reconhecer sua presença. Caso contrário, você começará a se ver perdido e se comportará como se Ele estivesse longe de você. Sirva em amor. Por fim, outra forma de desenvolver uma vida de adoração e aumentar nossa sensibilidade à presença do Espírito Santo é através do serviço. Talvez você se pergunte, o que servir tem a ver com a adoração? Em princípio, pode não parecer, mas trabalhar e ajudar ao próximo, onde quer que estejamos, tem tudo a ver com uma vida de entrega genuína. Deixe-me explicar essa relação.
Em Marcos 10, Jesus ensina aos discípulos que no reino de Deus, o maior de todos é aquele que serve. Mas entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43 ao 45. Quando nós servimos ao próximo, nos tornamos mais parecidos com Jesus. E isso também é considerado como adoração a Ele. Por isso devemos sempre auxiliar onde estamos, sem fazer isso com segundas intenções. É muito importante não servirmos para sermos percebidos, mas para que Jesus seja visto através do nosso trabalho, amor, compromisso e da nossa dedicação. Quando nós doamos sem interesse nenhum na recompensa terrena, nós reproduzimos a Cristo. E isso faz com que mais pessoas queiram conhecê-lo. É impressionante como várias vezes em que estou precisando de um milagre, aparece alguém necessitado da minha ajuda, seja espiritual, financeira, emocional, etc. É verdade que em muitos desses momentos eu não os auxiliei, porque pensei que não tinha condições de ser útil. Afinal de contas, era eu quem estava precisando de ajuda. O que eu não entendi era que Deus estava me dando uma oportunidade maravilhosa de desviar o olhar de mim mesmo e começar a servir a outros com o amor de Cristo, para assim preparar o caminho para o meu próprio milagre. Eu sei que é somente pela graça do Senhor, mas diversas vezes eu me deparei com uma situação dessas. Foi minha disposição para ajudar ao próximo que destravou o que Deus queria fazer em minha vida. Em uma ocasião, o Espírito Santo falou ao meu ouvido espiritual: sirva essa pessoa, ame-a, faça como meu filho faria, com muito amor no seu coração, e fique tranquilo, pois eu cuidarei de você. E foi exatamente assim que aconteceu. Aquele ato de serviço ao próximo subiu ao Senhor como adoração. Os céus se abriram e Deus derramou sobre mim o milagre de que eu necessitava. O que você faz em sua igreja ou trabalho hoje, sem segundas intenções, mas apenas por amor a Jesus? Não importa o que seja, se isso é realizado por amor a Cristo, é uma expressão de adoração tão poderosa quanto um louvor, uma oferta ou um poema dedicado a Ele. Se todos nós tivéssemos a consciência de que todo o serviço feito de coração é recebido como uma adoração a Deus, seríamos mais felizes e realizados, porque não haveria comparação. Todos compreenderiam que não existe ministério ou trabalhos que o glorificam mais ou menos, mas que cada um é igualmente importante e relevante para Ele. O que Deus colocou nas suas mãos hoje? Você consegue reconhecer o talento que Ele confiou a você para multiplicar com a ajuda do Espírito Santo? Olhe com grande expectativa e fé para aquilo que está debaixo da sua responsabilidade e adore ao Senhor sendo muito fiel nessas coisas. Sua fidelidade é sinônimo de entrega, além de uma prova de que Deus pode lhe entregar muitas coisas à medida que você multiplica o que Ele já deu em suas mãos. Da mesma forma que Jesus ensina na parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que recebeu 2 talentos.
disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 e 30. O que essa passagem nos mostra é que o que importa não são a quantidade que Deus nos dá, até porque Ele distribuiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Mateus 25, 15. A questão principal é o que fazemos com o que recebemos. O Criador nos concedeu dons e talentos, capacidade para servir, uma personalidade única que nos habilita para atuar em cada área especificamente e muito mais. Nossa responsabilidade, portanto, não é só manter tudo isso, mas multiplicar por meio da nossa fidelidade e entrega ao servir. Exemplo disso é que Jesus serviu durante toda a sua vida terrena. Por 30 anos permaneceu no anonimato e por 3, diante das multidões. Se nosso Rei trabalhou arduamente, por que nós faríamos diferente? Assim, eu desafio você a investir no solo no qual Ele o plantou. Peça ao Espírito Santo estratégias para frutificar onde você está. Obedeça a Ele radicalmente e se prepare para colher publicamente os frutos de uma vida de intimidade com o Senhor. Deus anseia pelo nosso serviço, assim como por nosso tempo de adoração. Ele mal pode esperar para que chegue a hora de ver você acordar e falar: Bom dia, Espírito Santo, eu estou aqui. Como posso colocar um sorriso no rosto do Pai hoje? Ele está louco para ouvir sua voz, colocando em palavras a paixão que está no seu coração. Você nasceu para ter uma vida de adoração e para habitar na presença de Deus todos os dias da sua vida. O mundo pode nos oferecer fama, riqueza e poder, mas nada disso importará se não estivermos vivendo no lugar de intimidade. Jamais se esqueça disso. E se esquecer, volte para esse capítulo, porque a adoração é a essência do nosso relacionamento com Deus.